Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao tema que nós iniciamos na semana passada, na nossa aula, que tratava sobre a definição de tratamento e destino final de resíduos, hoje nós vamos falar sobre a compostagem. Aqui eu apresento para vocês um esquema que fala sobre os métodos para a destinação de resíduos orgânicos. Nós vamos ter, então, a biodigestão aeróbica, o efluente vai trabalhar, né, com efluente água, a biodigestão anaeróbica, que vai trabalhar com o biogás, a compostagem, que vai trabalhar com a biomassa, e a incineração e a pirólise, que nós vamos então obter aí a energia, ok? Eu coloquei aqui um esquema de uma unidade de triagem e compostagem para nós acompanharmos o processo, então, né, que parte aqui das residências, das casas, enfim, onde se encontra o resíduo orgânico, né, restaurantes, bares, etc., né? Nós temos então a coleta do lixo urbano, a recepção lá no centro de triagem, né? Nós vamos ter aqui a pré-seleção de volumosos, a mesa de triagem. Nesta mesa de triagem, então, né, nós vamos ter aqui, a partir dessa pré-seleção de volumosos, nós já vamos ter aqui uma pré-triagem, vamos dizer assim, de separação entre os rejeitos, né, e os recicláveis. Na mesa de triagem, nós ainda vamos ter, né, ainda a seleção aqui de rejeitos, fragmentação da fração predominantemente orgânica e também recicláveis, certo? Dentro dos recicláveis, nós vamos ter os materiais recuperáveis, né? Nos rejeitos, aqui nós vamos ter, né, a destinação, o aterro, aqui na fragmentação da fração predominantemente orgânica, nós vamos ter aqui uma perda de umidade, né? Que vai para, enfim, aqui eu coloquei para as leiras para a cura de composto, mas nós vamos perceber que tem vários tipos de composteiras, né? E a estocagem do material fragmentado compostado. Depois nós temos o peneiramento, onde nós vamos ter aqui ainda a retirada dos rejeitos e o restante vai para a composição, então, final do adubo orgânico. Aqui é só um esquema, né, de unidade de triagem para vocês acompanharem melhor. Então, como definir a compostagem? A compostagem ela pode ser definida como uma bioxidação aeróbica, exotérmica, de substrato orgânico heterogêneo no estado sólido, caracterizado pela produção de CO2, água, liberação de substâncias minerais, né, e formação de matéria orgânica estável. Então, para o Ministério do Meio Ambiente, a compostagem é a reciclagem de resíduo orgânico, né, é uma técnica que permite, né, a transformação de restos orgânicos, sobras de frutas, legumes, alimentos em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc., em adubo. Então, é um processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico. A compostagem, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é uma forma de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem. Além disso, é uma maneira também de reduzir o volume de lixo produzido pela sociedade, destinando corretamente um resíduo que se acumularia nos lixões e aterros, por exemplo, né? Gerando mau cheiro, liberação de gás metano e chorume. Hoje, cerca de 55% do lixo produzido no país é composto por resíduos orgânicos, que sofrem o soterramento nos aterros e lixões, impossibilitando a biodegradação. Há várias experiências internacionais de recolhimento de resíduos orgânicos para compostagem, como a distribuição gratuita do adubo, por exemplo, resultante do processo à população local.
Então, né, dessa maneira fica claro para a sociedade que aquele resíduo tem valor, pois retorna aos cidadãos como um benefício que os economiza o dinheiro que empregaram na compra de fertilizantes industrializados, por exemplo. Então, como podemos fazer a compostagem? O método mais utilizado é por meio do uso de composteiras domésticas, que nada mais são que estruturas físicas de depósito de material orgânico e onde o lixo orgânico será compostado e transformado em adubo orgânico, também conhecido como humus. A composteira, ela pode ser de diversos formatos e tamanhos, os quais, do volume de matéria orgânica produzida, além do espaço físico disponível, para a sua disposição, né? Os quais, né, o tamanho, dependendo do formato e do tamanho, né, só vai depender do volume, então, da matéria orgânica produzida, né, que além do espaço físico disponível para a sua disposição. Mas existem outros métodos de compostagem. Então, na compostagem anaeróbica, a decomposição é realizada por micro-organismos que podem viver em ambientes sem a presença de oxigênio. Ocorre em baixa temperatura, com exalação de fortes odores e leva bem mais tempo, né, até que a matéria orgânica se estabilize. E como resultado dos processos anaeróbicos dos biodigestores, gera-se fertilizantes, geralmente líquidos, e gases, né, o biogás, em especial o gás metano, que é classificado como um combustível. Diferentemente dos demais, esse processo de compostagem anaeróbica é mais complexo e exige equipamento adequado para a degradação da matéria orgânica, além de profissionais habilitados, né, para se trabalhar, né, técnicos que realmente entendam desse processo. A biodigestão anaeróbica, como o nome sugere, é primordialmente um processo de decomposição de resíduos orgânicos sem a presença de oxigênio, como eu já havia falado. Feito em uma câmara hermética, totalmente selada, esse processo diminui assim o potencial de contaminação e a demanda de oxigênio em geral. Nessas câmeras herméticas, que aceita todo tipo de material orgânico, os resíduos orgânicos são acumulados, então o processo de decomposição ocorre naturalmente por meio das bactérias presentes nos próprios resíduos, que os decompõem, transformando-os, né, em biogás ou fertilizante. Por se tratar de um modelo aplicado em larga escala para volumes de resíduos industriais, de fato, demanda espaço e controle de temperatura e de pH, fatores críticos para o potencial de proliferação e decomposição das bactérias que vão tratar de todo esse processo. Por isso, não pode ser realizado em loco e requer logística interna e também externa, né? Na compostagem aeróbica, o processo mais adequado ao tratamento de resíduos domiciliar, a decomposição é realizada por micro-organismos que só vivem na presença de oxigênio. Então, à medida que o processo de compostagem se inicia, a proliferação de populações complexas de diversos grupos de micro-organismos, de bactérias, fungos, né, que vão se sucedendo de acordo com as características do meio. As fases do processo de compostagem, então. Na fase de degradação rápida, também chamada de bioestabilização, há intensa atividade microbiológica e rápida transformação de matéria orgânica. Portanto, há grande consumo de oxigênio pelo microorganismo, elevação da temperatura e mudanças visíveis na massa de resíduos em compostagem, pois ela se torna escura e não apresenta odor agressivo. Mesmo com tantos sinais de transformação, o composto ainda não está pronto para ser utilizado. Já na fase da maturação, a atividade biológica é pequena, portanto, a necessidade de aeração também diminui. O processo ocorre a temperatura ambiente e com predominância de transformações de ordem química, polimerização de moléculas orgânicas estáveis no processo conhecido como umificação. Muito bem, então os parâmetros físico-químicos fundamentais no processo de compostagem. Sendo a compostagem um processo aeróbico, o fornecimento de ar é vital
a atividade microbiana, pois os micro-organismos aeróbicos eles têm a necessidade de oxigênio para oxidar a matéria orgânica que lhes serve de alimento. Então, durante a compostagem, a demanda por oxigênio pode ser bastante elevada e a falta deste elemento pode se tornar um fator limitante, prestem atenção, né? Para a atividade microbiana e prolongar aí o processo, né? O ciclo de compostagem. Então, seja qual for a tecnologia utilizada, a aeração da mistura é fundamental no período, né, inicial da compostagem. Já na fase da degradação rápida, onde a atividade microbiana é intensa, né? Na fase seguinte, que é a maturação, a atividade microbiana é pouco intensa, então logo a necessidade de aeração é bem menor. Aqui eu coloquei, disponibilizei no processo de compostagem anaeróbica, né, quais são as vantagens e as desvantagens. Então, as vantagens, né, da compostagem anaeróbica. Então, é um alto potencial energético pela utilização do metânio. E as desvantagens é o odor forte, característico, né? A exigência de profissionais capacitados e a necessidade de equipamentos adequados. Na compostagem aeróbica, o processo mais adequado ao tratamento de resíduos domiciliar, a decomposição é realizada por micro-organismos que só vivem na presença de oxigênio. Então, à medida em que o processo de compostagem se inicia, a proliferação de populações complexas de diversos grupos de organismos. Já falei sobre isso antes, né? Que vão se sucedendo de acordo com as características do meio. Então, a maneira mais comum de se fazer a compostagem, onde o composto orgânico é depositado diretamente na composteira e apenas os micro-organismos são responsáveis pelo prosseguimento do processo. Então, o fator crucial nesse tipo de processo é a necessidade do revolvimento periódico dos resíduos, além da adição de materiais que facilitem a aeração, tais como folhas secas provenientes de podas de jardim e serragem, que podem ser doadas por indústrias madeireiras desde que não estejam contaminadas com aditivos químicos. Isso é importante lembrar, né? Frisar bem. Então, no processo de compostagem aeróbica, as vantagens: a ocupação de pequenos espaços físicos, ideais para apartamentos e casas sem área externa, geração de biofertilizante para uso em plantas, presença de odor apenas quando abre a composteira, e a desvantagem, então. E as desvantagens, então, do processo da compostagem aeróbica, né? Tempo maior para estabilização do resíduo orgânico, necessidade constante de manutenção, como o revolvimento e aeração, e o espaço físico delimitado. Aqui nós temos um outro exemplo de compostagem, que é a vermicompostagem. Então, é a compostagem feita por meio do uso de minhocas californianas ou minhocas da terra, pois essas digerem a matéria orgânica, facilitando o trabalho do micro-organismo, né? Então, é um processo muito mais rápido do que a compostagem tradicional, pois os vermes, ao se alimentarem da matéria orgânica, liberando um muco que facilita a decomposição por micro-organismos decompositores e aceleram o processo, formando um substrato formado, né, que é um fertilizante muito rico, esse substrato, né, que eles formam, né, é um fertilizante muito rico em nutrientes, é inodoro, leve, macio, solto, com pH neutro e finamente granulado e rico em minerais que são absorvidos, né, pelas plantas. Além disso, promove o desenvolvimento de uma grande população de micro-organismos. Então, o vermicomposto tem uma qualidade melhor do que o composto formado na compostagem tradicional. A comercialização do humus formado é muito lucrativa, é importante citar isso, e é crescente o número de empresas, né, que atuam nessa área. Essas minhocas, elas podem ser compradas em vários sites, inclusive, e necessitam de maiores cuidados para que não morram no processo.
Então, aqui também as vantagens e desvantagens da vermicompostagem. As vantagens: eliminação de agentes patogênicos, como bactérias, vírus e parasitas presentes no resíduo orgânico. O processo não gera qualquer tipo de cheiro. Formação de materiais instáveis e poluentes em materiais mais estáveis. A transformação, desculpa, né, de materiais instáveis e poluentes em materiais mais estáveis, diminuição ou eliminação do impacto ambiental sobre o ar, água e solo, e produção de um aditivo orgânico e fertilizante natural. As desvantagens: os resíduos orgânicos devem ser selecionados antes de passar pelo processo de vermicompostagem, pois o tipo de matéria orgânica influencia diretamente na qualidade e as aplicações do composto. Os fatores como temperatura, umidade e arejamento devem ser controlados e verificados regularmente. Então, ele se torna um processo um pouquinho mais complexo até, né? Porque exige bastante cuidado. A compostagem em leiras. As leiras são adequadas para instituições que se categorizam como geradoras de larga escala. Também são feitas em municípios e em algumas escolas. Esse sistema possui capacidade ilimitada, pode receber uma grande quantidade de resíduos diariamente, é versátil e tem funcionamento simples e eficaz. As leiras são feitas de maneira estruturada, com uma base de matéria vegetal seca, principalmente, né, galhos e material grosseiro proveniente de podas. Ao receber os resíduos, uma mistura é feita para garantir a inoculação do composto. O sistema funciona como aeração passiva, por meio de revolvimento braçal, com o auxílio de enxadas. Então, podendo ser mecanizado e é de fácil manutenção, garantindo o processo termofílico de compostagem. Pode ter porte e tamanhos variados, dependendo do volume de resíduo gerado e do espaço disponível, podendo, né, a sua capacidade ser replicada e aumentada. Então, aqui eu coloquei umas duas imagens de compostagem em leiras, para vocês, que está disponível também na internet, essas imagens, para vocês terem uma noção, né, de como se dá. O processo de decomposição ocorre por bactérias e fungos, principalmente, né? As laterais e a base são preparadas com cobertura vegetal seca, que permite a aeração do composto, por isso que não gera cheiro. Então, as vantagens, né, e as desvantagens. As vantagens é o baixo investimento inicial, simplicidade de operação, flexibilidade de processar volumes variáveis de resíduos, uso de equipamentos simples, produção de um composto homogêneo e de boa qualidade, possibilidade rápida, né, diminuição do teor de umidade das misturas devido ao revolvimento. As desvantagens, então: necessidade de maiores áreas, odor mais presente e de mais difícil controle, principalmente no momento do revolvimento, influência direta do clima, períodos de chuva vão atrapalhar, né, o processo. O monitoramento da aeração deve ser mais cuidadoso para garantir a elevação da temperatura. Muito bem, pessoal, vamos colocar em prática um pouco do que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Na semana que vem, nós vamos continuar ainda falando sobre o tema, mas eu vou propor aqui uma atividade que vocês vão cumprir essa atividade até o dia 26 de maio. O que fazer então? Em duplas ou em trios, vocês deverão elaborar um projeto de uma mini composteira ou de mini composteiras, né, para casas ou apartamento. O projeto escrito deverá ser postado no ambiente virtual e deverá constar título, objetivos, fundamentação teórica, as etapas do projeto e a apresentação dos resultados e conclusão. Vocês deverão fazer também uma gravação de um vídeo e baixar esse vídeo no YouTube, explicando os passos para fazer uma mini composteira para casa ou apartamento. Depende o que vocês escolherem, ou para casa ou para apartamento, que a equipe deseja ensinar, né? Vocês vão disponibilizar o link de acesso do vídeo no YouTube no ambiente virtual. Qual é o objetivo dessa prática, então, né? Da atividade proposta? Construir
uma mini composteira ou mini composteiras, né, que possam ser feitas em casa ou apartamento, como eu já falei. Orientar o processo de transformar lixo doméstico em adubo orgânico, que é um dos caminhos para a sustentabilidade do planeta, certo? Então a ideia é que com o trabalho de vocês, a gente vai disponibilizar mesmo esses trabalhos, tá? Para que as pessoas que estão em casa ou que moram em apartamento saibam que é possível também fazer as suas mini composteiras. Não necessariamente ficar então aí levando, né, os resíduos orgânicos, né, encaminhando, né, para coleta, né? É óbvio, né, que se existe uma grande produção de resíduo orgânico, né, parte dele pode ser e deve ser encaminhada para coleta, né? Mas que é possível também utilizar isso para fazer, né, a mini composteira e utilizar, inclusive, em hortas, né, em casas e apartamentos. Aqui em casa nós fizemos isso, por exemplo. Tá? Então, isso é possível de ser feito sim, tá? Para quando? Eu já falei para o dia 26 de maio, ok? Na nossa próxima aula, no dia 19 de maio, nós vamos falar sobre sistemas de compostagem e usinas de compostagem, certo? Então, pessoal, dúvidas? Eu estou à disposição. Estarei online até às 10 horas da noite hoje com vocês. Vocês podem estar tirando dúvidas comigo via WhatsApp ou através do fórum que eu vou abrir para nossa aula de hoje também, certo? Lembrem de fazer as equipes o mais breve possível. Se possível, hoje já conversem no grupo da turma, né, da sala, e já formem as equipes, né? Nós temos a Roberta, que é uma aluna que entrou depois na turma, ela precisa também estar aí envolvida com um dos grupos, então, enfim, né? Eu conheço vocês, sei que vocês sabem e vão fazer um trabalho brilhante, né? E estou aqui à disposição para as dúvidas, para trocar ideias, tá? Não deixem de me procurar, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau!